ambiente protegido. Terminada a nossa palestra, os nossos tratamentos, a gente volta para casa energizado, com bastante esperança, com bastante força para continuar a nossa jornada, para que a gente consiga dominar um pouquinho as nossas fragilidades. E é sobre fragilidade que a gente vai falar hoje, as fragilidades humanas. Vamos falar sobre a fragilidade no momento da negação de Pedro a Jesus. E antes de falar sobre a fragilidade humana, vamos falar um pouquinho da gente aqui na nossa casa. A oportunidade nossa de conhecer essa doutrina, esse ambiente, e o quanto a gente consegue nos melhorarmos no nosso dia a dia, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Por que será que a gente tem tantas dificuldades assim ainda nesse momento? Por que o nosso espírito ainda não conseguiu dominar as nossas fraquezas ainda? Que ainda a gente comete tanto mal que não gostaria de estar cometendo. Se a gente parar para analisar quem somos nós hoje, quanta coisa a gente não gostaria de mudar, intimamente falando. É a tal da reforma íntima, né? Que são as nossas fraquezas, as nossas falhas, que a gente acaba cometendo, principalmente no nosso dia a dia, com os irmãos, os mais próximos. E os mais próximos que a gente tem são os nossos familiares. São aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, que são pessoas que geralmente mexem nas nossas feridas, né? Que tem mais intimidade, que está no dia a dia. E na pandemia agora, deu para a gente perceber o quanto difícil é a gente estar no ambiente doméstico, no ambiente familiar, todo mundo junto, preso dentro de casa, né? E o quanto é difícil. Então, por aí dá para a gente perceber o quanto ainda a gente tem que melhorar. E o nosso espírito, como ele é um espírito milenar, ele, se fosse melhor do que é, não estaria aqui na Terra, já estaria num outro plano, num outro planeta, numa outra situação melhor. Nós estamos aqui ainda porque nós temos defeitos, nós temos falhas para corrigir. E hoje, com a consciência e com a informação da reencarnação, né, que é uma coisa extremamente justa, está nas nossas mãos as decisões que a gente tem que tomar para melhoria. Então, essa mudança, essa melhoria, ela vai ser atingida através dos nossos esforços, os nossos esforços pessoais. Eu gosto sempre de lembrar, isso a gente aprendeu na doutrina espírita, que nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Cada um de nós é responsável pela sua própria evolução. E por mais que a gente conheça o melhor caminho, não adianta a gente tentar empurrar outra pessoa para que ela siga aquele caminho, ela vai seguir o caminho dela. Daí o respeito ao livre-arbítrio, o respeito à oportunidade da experiência humana daquela pessoa. Uma coisa sagrada, que é a nossa experiência pessoal. Cada um que passa por uma experiência, ela tira uma lição daquilo. Cada um de nós, passando por uma mesma situação, vai tirar alguma lição. Então a gente está tomando uma decisão hoje de frequentar um ambiente esclarecedor, que é a doutrina espírita. Não que outras religiões não esclareçam, mas na nossa doutrina nós temos condições de exercitar o nosso raciocínio. Nós temos condições, através da crença da reencarnação, entender que muitas dos nossos problemas hoje, eles têm origem nas nossas próprias ações do passado. E se a gente for estudar um pouquinho a doutrina e a gente for nos aprofundar, quanta coisa o ser humano já fez de ruim no planeta. Eu li recentemente numa matéria, recentemente não, já faz alguns anos, mas eu não me esqueço, de um psicólogo americano de nome Steven Pinker. Ele publicou, essa matéria saiu na Folha de São Paulo, acho que foi, e me chamou a atenção, porque a manchete era o seguinte: o planeta nunca esteve tão pacífico. Eu falei, nossa, vamos ler um pouquinho isso, né? Como assim o planeta nunca esteve tão pacífico? Esse psicólogo, ele faz um apanhado, um estudo sobre o comportamento humano nos últimos séculos, do quanto o ser humano já foi cruel, do quanto o ser humano já foi capaz de cometer atrocidades gravíssimas,
guerras, invasões, extermínio de outros povos. E a partir do momento em que o planeta vai evoluindo, que começam a surgir as leis, que a consciência começa a melhorar, ele consegue mostrar num gráfico que há um declínio na violência do planeta. E faz sentido, porque em algumas civilizações passadas era muito comum sacrifício humano, oferta de sangue humano aos deuses, e a história mostra isso. Hoje, para nós é terrível, só de ouvir já é estranho falar nisso. Então veja que a gente melhorou bastante já. E assim, esse psicólogo ele faz esse estudo, realmente está existindo um declínio na curva de violência, né? Embora ainda exista violência no planeta, né? Que a tendência disso é com o tempo também ir desaparecendo, é muito menor do que já foi no passado. E quem estava lá no passado cometendo essas atrocidades? Nós mesmos. A gente não tem ainda aliás, graças a Deus a gente não tem essa consciência, porque a nossa memória, no nosso planejamento de reencarnação, ele desaparece. Senão a gente não conseguiria suportar o tão cruel que a gente já foi. Então a gente está melhorando através desse estudo. O Dr. Steven Pinker consegue mostrar isso. Eu estou trazendo essa informação porque é um estudo científico. Então a gente está melhorando. Então a gente ainda tem fragilidades, né? A humanidade está evoluindo, melhorando, já teve em situação pior, mas está melhorando. E a fragilidade humana, esse trechinho que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a negação de Pedro a Jesus, vai mostrar bem o quanto ainda a gente tem que trabalhar e melhorar. E o que a gente vai estar lendo hoje está no livro Boa Nova. É uma passagem do livro Boa Nova, que diz o seguinte: uma das narrativas é sobre a negação de Pedro. Consta que na última ceia, Jesus disse que sua hora se aproximava e que no momento supremo os discípulos se dispersariam. Pedro desejou saber onde o mestre iria. Afirmou que poderia segui-lo em qualquer situação a custo da sua própria vida. Jesus retrucou que quando o galo cantar, naquela mesma noite, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro sentiu-se ofendido e indagou se o mestre o considerava mau ou endurecido a tal ponto. Jesus disse não considerar mau ou ingrato, mas que naquela mesma noite ele aprenderia que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Logo mais, o Messias foi preso e os apóstolos debandaram. Pedro começou a refletir sobre possíveis modos de salvar seu mestre. Percebeu que a situação política era muito ruim. As massas estavam sendo insufladas e acusavam Jesus de feiticeiro e herético. O apóstolo experimentou um grande frio no coração. Pensou nos familiares que dependiam dele, em todos os seus deveres de homem e nos castigos a que se sujeitaria se afrontasse as convenções de Jerusalém. Nisso, uma mulher lhe perguntou se era um dos companheiros do profeta recentemente preso. Pedro negou, com veemência, tomando de forte emoção. Tentou justificar-se perante a própria consciência, sob a alegação de que precisava permanecer livre para salvar Jesus. Foi novamente abordado, dessa vez por um homem, que lhe perguntou se tinha vindo socorrer o seu mestre. Pedro disse nunca ter considerado o preso como um mestre. Pedro disse nunca ter considerado o preso como um mestre. Finalmente, um soldado acusou diretamente de ser discípulo do Nazareno. Pela 3ª vez, Pedro negou com veemência. Nesse instante, os galos começaram a cantar. Pedro recordou as palavras do Cristo e tomou-se de infinita angústia. Olhou para o lado onde ficavam as celas e viu o mestre
a contemplá-lo serenamente pelas grades. Sentiu profunda vergonha do seu comportamento, afastou-se de todos e começou a chorar. Recordou da sua vida e o modo ríspido com que sempre condenava os transviados ao longo do tempo. Pensou que nunca conseguiria perdoar as mulheres infelizes. Abatido, sob o peso da sua própria falta, começou a compreender as experiências dolorosas dos irmãos da humanidade. Desabrochou em seu íntimo nova consideração pelos infortunados do mundo. Desejou ardentemente ajoelhar-se perante Jesus e suplicar-lhe perdão. Nisso, sentiu em espírito a presença confortadora do Mestre e recordou do que ele lhe dissera: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Olha que liçãozinha bacana, né? Olha que oportunidade da gente refletir no nosso autoconhecimento. Por que Jesus, de repente, levanta essa fraqueza, né? E demonstra o conhecimento que ele tem da humanidade. Jesus conhecia, provavelmente, tudo que ele iria passar, as dores que ele passou, o final triste que foi a crucificação, sabendo que a humanidade tem essas falhas, tem essa necessidade de mudança. Só que ele oferece para nós, no Evangelho, todas as parábolas com os ensinamentos. Deixa as lições, e passados 2000 anos, né, mais de 2000 anos, nós estamos aqui ainda tentando aprender isso. Então, o nosso processo evolutivo, ele é demorado, ele é difícil, mas ele é possível. Porque o próprio Jesus, para se tornar um ser de luz que ele se tornou, para ser um espírito dessa envergadura de perfeição, ele passou também por esse mesmo processo que a gente está passando. Ele deve ter passado por várias situações de reencarnação, porque o universo ele é constituído de leis, né? E nós seguimos as leis universais, a lei do progresso, a lei da evolução, a lei da destruição. Então, a gente não está simplesmente aqui no planeta passeando. Nós estamos aqui seguindo um processo evolutivo, atendendo às leis que o universo oferece para nós. Isso nós já comentamos um pouquinho na lição, na palestra passada. Mas Jesus provavelmente foi um ser também. Ele foi criado como todos nós. Surgiu num determinado momento, simples e ignorante, né, que é o que a gente aprende. Nosso espírito ele nasce simples e ignorante, segue um processo evolutivo, até chegar num momento em que ele adquire a consciência, a capacidade do raciocínio, pensamento contínuo, o discernimento e o livre-arbítrio. Então, nós temos hoje tudo isso já, nesse momento que nós estamos passando, de amadurecimento. Um espírito já amadurecido, a ponto de nós conseguirmos falar hoje aqui na nossa casa de reencarnação sem muito escândalo. Porque a própria doutrina espírita, no início, ela foi muito combatida. A gente sabe, o início de Kardec, como foi difícil, mas a literatura espírita está aí para nosso estudo e a gente tem essa oportunidade na mão hoje. Utilizando esse conhecimento que nós temos hoje, facilitaria ou não melhorar a nossa fragilidade humana? Facilita ou não? É uma pergunta, é um questionamento. Quais são as nossas fragilidades hoje? Tem algumas coisas em mim hoje que eu gostaria muito de mudar. Como é difícil perdoar, né? Como é difícil a gente enxergar um próximo, às vezes, realmente como um irmão. Aquela pessoa que às vezes mexe com a nossa ferida, né? Que eu comentei no início, às vezes os nossos familiares são as pessoas mais próximas. Uma esposa, um marido, algum filho, que está junto numa mesma família justamente para que essas pessoas aprendam juntas. Porque tem algum compromisso envolvido nisso. Tem algum compromisso que esses espíritos assumiram
para que estejam juntos hoje para superar essa dificuldade. Fica mais fácil, sim. Fica mais fácil, porque é mais fácil a gente conseguir enxergar. A gente consegue ter uma luz melhor com essa visão. Só que o exercício do perdão, da indulgência, da caridade, nós comentamos a semana passada, na outra palestra também, da fraternidade, tudo isso está fazendo parte de um processo nosso de evolução, de modificação nossa. Como é que a gente consegue exercitar o nosso autoconhecimento? Olhando para dentro de si mesmo, questionando, fazendo perguntas, né? E que oportunidade mais bacana do que essa da pandemia, de estar agora literalmente presos dentro de casa, tendo que conviver com as pessoas e tendo que conviver com si próprio, né? Porque, de certa forma, a gente foi impedido de sair de casa. Agora, graças a Deus, melhorou um pouquinho, mas no início da pandemia, que praticamente a gente sofreu um terror, o medo, né, que tomou conta das pessoas, nós tivemos que ficar assim, presos dentro de casa. Então é uma oportunidade gigantesca que nós estamos tendo. Ou seja, uma oportunidade de utilizar uma coisa tão ruim que está sendo a pandemia para uma coisa boa, que é o nosso autoconhecimento. E dentro de nós, quanta coisa boa não tem guardado, né? Quanta coisa boa a gente não tem capacidade de fazer e às vezes não consegue fazer. Porque está faltando um passinho, está faltando uma atitude, está faltando, às vezes, uma palavra de coragem, para que a gente comece sim a exercitar essa nossa capacidade de ser um cidadão de bem, de ser um ser humano amoroso, de ser alguém que está no planeta ouvindo essas palestras que a gente vem na Casa Espírita ouvir, não só na Casa Espírita, mas nas outras religiões também, né? Que todas elas pregam também o ensinamento de Jesus, que é amor. E próprio Jesus, quando ele vem ao planeta, dando essa oportunidade para nós, das parábolas que ele ensinava, ele simplifica muito, né? Porque até então, o homem, o ser humano, ele vinha seguindo as leis mosaicas, né? As leis de Moisés. Jesus simplifica. Ele simplesmente fala: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simplificou tudo, né? Amar ao seu próximo, né? Amar ao seu próximo. E a gente ainda tem dificuldade. Mas a nossa mensagem de hoje é: a nossa fragilidade, ela faz parte do ser humano que nós somos, né? Porque além de ser um espírito, que ele está hoje ocupando esse corpo que a gente tem na Terra hoje, ele tem a questão física, né? Que a questão física, eu quero dizer o seguinte, que nós ainda somos fracos, nós ainda temos falhas, nós ainda temos alguns instintos animais, nós temos alguns instintos animais, por exemplo, o instinto de sobrevivência, o instinto de preservação da espécie. Isso tudo, em algum determinado momento, a gente acaba cometendo até alguns excessos. Um exemplo também, nessas brigas de trânsito, né? Por que um cidadão de bem hoje, numa discussão de trânsito, acaba agredindo o outro, batendo no outro, ou até usando uma arma e atirando no outro? Se até ontem esse cara era um cara tranquilo, trabalhador, de repente, num determinado momento, ele tira um revólver e dá um tiro no outro, que é irmão dele. Porque é a fragilidade humana. Aí está envolvendo uma questão física, que são os nossos impulsos animais. Só que o nosso raciocínio hoje, em contrapartida, ele nos permite conhecimento, estudo. Se a gente começar a buscar quem somos nós, a ponto de saber que há condições sim de barrar esses excessos, a gente vai conseguir dominar essas fraquezas. Consegue e, inclusive, facilita a nossa evolução. Quero crer que numa próxima oportunidade de reencarnação, a gente já esteja num momento muito diferente. Num momento que a gente não vai estar assistindo nada disso que a gente vê no planeta ainda. Violência, guerras, brigas entre nações.
Então a gente está caminhando para isso. O ser humano está evoluindo, está se melhorando. A gente tem agora a informação de que outros espíritos chegando no planeta, alguns espíritos chegando no planeta hoje, são espíritos preparados para essa modificação que o planeta vai estar passando. Essas crianças hoje, índigo, cristal, são espíritos reencarnando no planeta que vão facilitar essa evolução nossa. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que se fala para uma criança, né? Você vai tentar falar alguma coisa para uma criança, ela sabe mais do que a gente. Tem que tomar muito cuidado. E hoje é comum agora, por essas redes sociais, a gente receber esses vídeos dessas crianças fazendo maravilhas, né? Tocando piano, em tenra idade, a criança fazendo coisas, falando outros idiomas, são espíritos já vindo, né? Isso é a prova de que a nossa evolução e o nosso caminho, ele está sendo foi bem traçado. É um caminho que foi bem construído. Compete a nós facilitarmos esse processo. E aqui, quando a gente fala sobre essa fragilidade de Pedro, né? Pedro sabia que ele ia ter dificuldade de realmente defender Jesus naquele momento ali. Jesus, quando é capturado, não só Pedro, como os outros apóstolos, debandaram, deixaram Jesus sozinho, né? E Jesus, sabendo disso, já faz um alerta para ele. E Pedro era um cidadão como nós, um cidadão comum, como os outros apóstolos também eram. Jesus escolheu pessoas com todos os defeitos que ele sabia que tinha, né? Judas, por exemplo, né? que traiu Jesus. Será que Jesus já não tinha essa consciência de que Judas poderia cometer esse tipo de traição? Né? Então Jesus se coloca junto com esses irmãos, oferecendo a possibilidade para eles de trabalhar, fazer esse aprendizado, e sabia também que nesse momento da reencarnação dessas pessoas, só numa encarnação não conseguiriam resolver esses problemas. Foi preciso que outras encarnações viessem para que esses espíritos tivessem outras oportunidades e a partir dessas lições tomassem novas atitudes. Então a nossa fragilidade, resumindo, a gente vai conseguir modificar através das nossas atitudes, das modificações nas nossas atitudes, conhecendo as nossas próprias fraquezas, um autoconhecimento. Legal? Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta que queria falar a respeito do tema? Espero que tenha sido assim, claro, né? Porque infelizmente o tempo nosso, volta a falar, é um pouco curto, né? Mas teria mais coisas para a gente estar passando sobre esse assunto. Mas em resumo, autoconhecimento, acima de tudo fé, né, Márcio? Esperança, e sabendo que Jesus está conosco, nos oferecendo sempre oportunidades, assim como Ele ofereceu aos apóstolos, sempre oferece para nós. Embora a gente continue errando, a gente vai acertar um dia. Estamos acertando já, o nosso caminho ele está sendo preparado, foi preparado para que a gente acerte. Um dia nós vamos chegar a ser um espírito de luz como Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos.